Neste vídeo vamos estudar as regras de derivação. Primeiro, se tivermos uma constante, a derivada de uma constante é igual a zero. Também temos que a derivada de x a c vai ser igual a c vezes x elevado a c menos 1. A regra da potência na notação linha é expressada da seguinte maneira. Agora, se f e g são duas funções diferenciáveis com variável independente x, então a derivada da constante c multiplicada pela função f vai ser igual a c vezes multiplicando a derivada de f. Essa regra da multiplicação por uma constante na notação linha é escrita da seguinte forma. Agora, a derivada da função soma vai ser igual à soma das derivadas. Usando a notação linha, a regra da soma é da seguinte forma. De maneira similar, a derivada da diferença de f com a g vai ser igual à diferença das derivadas. Depois temos a regra do produto. A derivada do produto da f com a g vai ser igual a f multiplicada pela derivada da g mais g multiplicada pela derivada da f. A regra do produto na notação linha é da seguinte forma. Finalmente, a regra do quociente fala que a derivada do quociente de f com a g vai ser igual a g multiplicada pela derivada da função f menos f multiplicada pela derivada da g e tudo isso dividido pela função g ao quadrado. Na notação linha, a regra do quociente é como segue. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, essa função, sua derivada em relação a x, usando a regra da multiplicação por uma constante, vai ser igual a 8 multiplicado pela derivada da função raiz quadrada de x. E agora, para determinar essa derivada, usamos a regra da potência. Dessa forma, lembrando que a raiz quadrada de x é x a 1 meio, a derivada da raiz quadrada de x vai ser igual a 1 meio multiplicado por x a 1 meio menos 1. Logo, o resultado vai ser 4x a menos 1 meio. Nos outros três exemplos, também estamos utilizando a regra da multiplicação por uma constante e a regra da potência. Agora, consideremos essa função, que é uma diferença de duas funções. Podemos aplicar a regra da diferença. Logo, para determinar a derivada de cada função, vamos aplicar a regra da multiplicação por uma constante e também a regra da potência. Dessa forma, vamos obter que a derivada dessa função vai ser igual a 6x menos 2x a menos 1 meio. No segundo exemplo, temos essa função e queremos determinar sua derivada. Aqui poderíamos utilizar a regra do quociente, mas é mais simples simplificar essa expressão para obter 1 menos 2 raiz quadrada de x. Logo, a derivada dessa diferença de funções vai ser igual à derivada da constante 1 menos 2 vezes a derivada da raiz quadrada de x. Sendo que a derivada da constante 1 é zero, teremos que o resultado vai ser igual a menos 2 vezes a derivada da função raiz quadrada. Agora, usando a regra da potência, teremos que a resposta vai ser menos x a menos 1 meio. No terceiro exemplo, temos esse polinômio. Aqui vamos usar a regra da diferença e da soma para obter que a derivada dessa função vai ser igual à derivada do primeiro termo menos a derivada do segundo termo mais a derivada do terceiro termo menos a derivada do último termo. E usando a regra da multiplicação por uma constante e a regra da potência, o resultado vai ser 12x ao cubo menos 18x quadrado mais 8x menos 2. Antes de continuarmos com os exemplos, vamos a lembrar o seguinte fato. O número de Euler é um número real com a seguinte propriedade. A reta tangente ao gráfico da função exponencial com base E no ponto 0,1 é uma reta com inclinação igual a 1.
Lembrando que a inclinação da reta tangente é precisamente a derivada da função em zero, teremos que 1 vai ser o limite de f de 0 mais h menos f de 0 dividido por h quando h tende a 0. Tendo que f é a função exponencial de base e, temos que o limite de essa função quando h tende a 0 é 1. E vamos usar essa equação 1 para determinar a derivada da função exponencial. A derivada da função exponencial de base e vai ser o limite de e a x mais h menos e a x dividido por h, com h tendendo a 0. Deixando em evidência e a x, podemos ver que esse limite vai ser igual a e a x multiplicado pelo limite de e a h menos 1 dividido por h, com h tendendo a 0. E esse limite já vimos que é igual a 1. Portanto, a derivada da função exponencial de base e é a mesma função. Agora, usando a regra da derivada de um produto, temos o seguinte. Se essa função for f e x a 1 meio for a função g, a derivada do produto nos afirma que isso vai ser igual a f derivada de g mais g derivada da função f. E usando a regra da derivada de uma potência e a derivada de uma soma, podemos ver que o resultado vai ser igual a 5 meios x a 3 meios mais 1 meio x a menos 1 meio. Também podemos calcular essa derivada. Para isto, novamente, vamos usar a regra da derivada de um produto. Neste caso, estamos tomando nossa função f sendo 2t quadrado e nossa função g exponencial de base e. Lembrar que a derivada do produto f com a g vai ser igual a f derivada de g mais g derivada da função f. E já vimos que a derivada da função exponencial de base e é a mesma função. Portanto, temos 2t quadrado exponencial de t mais exponencial de t derivada dessa função vai ser igual a, portanto, obtemos esse resultado. Agora, usando a regra da derivada de um quociente, se f for essa função e g for essa função, então a derivada do quociente de f com a g vai ser igual a função g multiplicada pela derivada da função f menos f multiplicada pela derivada da função g, e tudo isso está dividido pela função g ao quadrado. E essa expressão pode ser simplificada usando as outras regras de derivação. E o resultado final vai ser esse quociente. No seguinte exemplo, se tomarmos a exponencial de x como f e 1 mais x quadrado sendo a nossa função g, o resultado da derivada do quociente de f com a g vai ser essa função. Usando a definição da derivada, podemos ver que a derivada da função seno vai ser o cosseno e a derivada da função cosseno vai ser o negativo da função seno. Agora, usando essas duas derivadas, também usando as definições das outras funções trigonométricas e a regra da derivada de um quociente, podemos ver que a derivada da tangente vai ser a secante ao quadrado, a derivada da cossecante vai ser o negativo da cossecante multiplicada pela cotangente, a derivada da secante vai ser igual a secante multiplicada pela tangente, a derivada da cotangente vai ser o negativo da cossecante ao quadrado. Por exemplo, se y for a função seno de x dividido por 1 mais cosseno de x, podemos aplicar a regra da derivada de um quociente para calcular a derivada de y em relação a x. Então, neste caso, nossa f é a função seno, nossa função g é 1 mais cosseno. Portanto, a derivada do quociente vai ser g derivada da f menos f derivada da função g, tudo dividido pela função g ao quadrado. E usando a derivada da função seno é igual ao cosseno e a derivada do cosseno é igual ao negativo da função seno, obtemos essa expressão. Depois, podemos simplificar usando a propriedade fundamental de cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1. E
O resultado vai ser 1 dividido por 1 mais cosseno de x. Outra regra de derivação muito importante é a chamada regra da cadeia. Se y for uma função derivável em x e f for derivável em y de x, então a função composta f com a y vai ser derivável em x e sua derivada vai ser a derivada da função f avaliada em y de x multiplicada pela derivada da y avaliada em x. Se y for a variável dependente da função f e u for a variável dependente da função y, então y será uma função de x e a regra da cadeia na notação de Leibniz vai estar dada por essa expressão. Por exemplo, temos a nossa função f de x sendo raiz quadrada de x quadrado mais 1. Queremos determinar a derivada da função f. Aqui, essa função f pode ser vista como uma função composição de f com a função y, onde a função f vai ser a raiz quadrada de u e a função y vai ser x quadrado mais 1. Podemos calcular a derivada da função f, vai ser igual a 1 dividido por 2 raiz quadrada de u. E a derivada da função y vai ser 2x. Pela regra da cadeia, a derivada da f maiúscula vai ser igual a derivada de f avaliada em y de x, e isso vai nos dar essa expressão. E temos que multiplicar a derivada da y, que seria 2x. Consequentemente, o resultado vai ser x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 1. Agora, vejamos um resultado importante, que é um caso particular da regra da cadeia. Se u é uma função de x e n é um número real qualquer, então a derivada de u a n vai ser igual a n u a n menos 1 multiplicada pela derivada da função u. Vejamos um exemplo. Suponhamos que temos essa função fazendo u igual a x quadrado menos seno de x e n igual a 9. Usando essa regra, a derivada de y em relação a x vai ser igual a 9 vezes u elevado a n menos 1 multiplicado pela derivada de u em relação a x. A derivada de u será igual a 2x menos derivada da função seno, que é o cosseno. Para finalizar o nosso vídeo, vamos aplicar a regra da cadeia para determinar a derivada de y para a função exponencial de base a, sendo que a é um número maior que 0, distinto de 1. Bem, podemos escrever a como e al logaritmo de a, logo, isso vai ser igual a e al logaritmo de a multiplicado por x. E agora podemos expressar essa função como uma função composta e a u, sendo que u vai ser logaritmo de a multiplicado por x. Logo, pela regra da cadeia, a derivada de y em relação a x vai ser igual a derivada de y em relação a u multiplicada pela derivada de u em relação a x. Lembrar que y é a função exponencial de u, portanto, sua derivada é a mesma função, e a derivada em relação a x de logaritmo de ax é logaritmo de a. Agora, voltando para nossa variável x, o resultado da derivada de y em relação a x vai ser logaritmo de a e a logaritmo de ax. Mas esse termo é precisamente ax. Logo, a derivada da função exponencial de base a é logaritmo de a multiplicado pela exponencial de base a. Vejamos um exemplo. Essa função pode ser expressada como uma função composta. Para isto, escrevemos y igual a seno de u, sendo que u vai ser 2ax multiplicado por x quadrado. Logo, pela regra da cadeia, na notação de Leibniz, a derivada de y em relação a x vai ser a multiplicação de derivada de y em relação a u com a derivada de u em relação a x. Y é igual a seno de u, portanto, sua derivada vai ser cosseno de u. Logo, a derivada de u em relação a 2x, aqui podemos aplicar a regra da multiplicação de funções,
vamos a obter esa expresión. Y agora usamos regra da potência, vai nos dar 2x. E finalmente a regra da função exponencial de base 2 vai ser logaritmo de 2 multiplicado pela função exponencial de base 2. E o nosso resultado vai ser essa expressão.